Seja muito bem-vinda. Vou esperar a Débora entrar. Débora é uma menina, mulher de Deus especial. Tem um grande conhecimento na vida missionária, na vida ministerial. Foi um grande prazer poder marcar essa live com ela. Oi, Débora! Entrou! Eu tava te convidando, eu falei assim, cadê ela? Eu já vou te chamar, pode? Maria, Beatriz, seja bem-vinda. Ei, me avisa aí quando eu puder te chamar, que eu já te chamo e a gente já vai falando. Aqui é assim. A gente não perde tempo. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Então eu vou te chamar, peraí. A paz, a paz. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, muito bom, muito feliz em estar aqui, em ter recebido esse convite. Estou muito grata a Deus por isso. Que legal. E eu fiquei muito feliz também. Cada pessoa assim que eu já convidei, né, para fazer live, eu tenho certeza que foi direcionado pelo Senhor. E quando eu já pensei no tema ministério, porque tem dentro da mentoria esse módulo, me veio você, porque eu sei que você tem uma grande experiência nisso, apesar de ser bastante nova. E eu sei e tenho Uhum. certeza que você tem muita coisa boa para compartilhar. E eu falei assim, Senhor, só o Senhor mesmo para nos fazer lembrar, né? Porque às vezes são tantas pessoas. E é o que eu falei, Sim, realmente Deus é que direciona. E eu estou muito feliz de te ver. sim, Depois do projeto também. Neemias, né? Sim, uma aventura, muitas experiências desse projeto. Tá vendo? O projeto Neemias poucas pessoas conhecem, né? Porque nós fizemos um projeto, o Felipe fez um projeto piloto, né? Então, não foi divulgado, foi entre pessoas que Deus também colocou no coração dele. Mas eu tenho certeza que também vai ser um, um, uma grande ferramenta do Senhor também para abençoar muitas vidas, como eu fui abençoada sendo esposa ainda, né? Sim, nossa, foi uma bênção, assim, o que eu já tinha, né, eu me senti impulsionada, né, eu tinha muitas coisas na minha mão, mas eu não sabia o que que era, o que fazer com aquilo, mas esse projeto me ajudou mesmo a dar uma alavancada a mais, num ritmo maior, né, assim, entender mais qual que era a direção que eu tinha que ir, então agora eu tô decolando, sendo mais intencional nos meus objetivos, nossa, isso é uma bênção. O projeto Neemias foi um divisor de águas também. Que Sim. benção, que benção. Olha, eu estou aqui acenando para todo mundo que está chegando aí. Pati, Luiz, o Maia, Tatiane. Eu vou aproveitando para dar oi para todo mundo. Pelo menos nesse início, né? Porque depois a gente vai ficar conversando. Não sei se eu vou conseguir ver todos os comentários. Então, Sim. eu já falei um pouquinho para você, né, Débora, do que foi o convite, né? E é o seguinte, eu Uhum. tenho uma mentoria para mulheres, e dentro dessa mentoria para mulheres cristãs, onde eu abordo 8 áreas da vida da mulher, né? E essas 8 áreas eu abordo com o conhecimento que eu tenho profissional, por ser psicanalista, né, terapeuta, mas eu também trago a palavra de Deus para dentro dessa mentoria. Então, eu ensino as 8 áreas dentro dos princípios bíblicos. E Uhum. o tema ministerial é um dos módulos. E foi por isso que eu te convidei. Por quê?
Eu sei que muitas pessoas podem não participar da mentoria. Já teve turmas, né, pessoas, mulheres já participaram, só para mulheres. Já tem as alunas para a próxima turma, que vai começar, acho que daqui a 2 ou 3 semanas. Não lembro exatamente a data, que de feriado bagunçou minha agenda interna. Sim. 16 de novembro que a gente vai começar. Meu auxiliar veio me ajudar. E eu falei assim, Senhor, eu sei que as mulheres que estão dentro da mentoria, elas vão aprender tudo isso. Mas e aquelas que ainda não participaram ou que talvez nunca participem? Eu quero passar para elas conteúdo também, eu quero passar para elas conhecimento, que a palavra de Deus diz que o povo erra por falta de conhecimento, né? Que o povo peca por falta de conhecimento. E o conhecimento ele é extremamente importante para nós, seres humanos, né? E aí Deus me deu essa ideia de fazer lives, né? Falando sobre os assuntos. E eu não queria que fosse algo direcionado por mim dentro daquilo que eu já trato dentro da mentoria. Mas eu estou deixando todas as convidadas bastante à vontade, né, para a gente bater esse papo, conversar, mediante o que o Espírito Santo colocar no coração de vocês, no seu coração, no caso, para a gente poder conversar aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo que está entrando aqui, que já entrou, para todo mundo que, mesmo que não entre agora, que vai assistir depois, que dando tudo certo, se Deus quiser, eu vou salvar essa live para ela ficar como um conteúdo maravilhoso para gente. Eu vou deixar ela salva, dando tudo certo. Eu falei que o Instagram, a gente depende do Instagram, né? Vai dar tudo certo, né? Amém, se Deus quiser. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Tenho certeza que vai ser bênção, como eu falei, para todas que entraram ou que não conseguirem entrar agora, mas vão assistir depois. E para mim também, porque eu também vou estar recebendo de você, né? E o tema que você me passou foi entendendo o chamado. E eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Que tema maravilhoso. Sim. Agora eu vou deixar um pouquinho na sua mão, Débora. Conta aí um pouquinho sobre você, aí tu já, se quiser emendar já no tema, fica à vontade. A gente está aqui num bate-papo, só que entra quem quiser nesse bate-papo. Sim. Não é particular, né? Sim, sim. Tá, então eu vou falar e se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa, pode, senão eu vou embora. Senão, fica à vontade. Deus vai trazendo as coisas, eu vou. Tá bom. Mas, enfim, vou me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Eu sou Débora, eu tenho 24 anos. Atualmente moro em Angra dos Reis. E aqui eu sirvo numa base missionária da Jocum, né? Eu não sei quantos conhecem a Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. E é uma organização internacional, interdenominacional, né, que tem como objetivo levar Jesus conhecido, né, a todos os povos, de todas as nações, e está treinando pessoas para isso, se envolvendo com treinamento, né, com Ministério de Misericórdia, né, que ajudando as pessoas carentes, né, levando também o pão, atendendo, né, as necessidades das pessoas, e também evangelismo, evangelização, fazendo impactos, fazendo várias coisas para a gente realmente tornar Jesus conhecido para as pessoas. Então, atualmente, né, eu sou uma das líderes aqui dessa base missionária, que na verdade a gente está pioneirando ela. Não é uma base antiga, né? Existem várias bases de com, sei lá, com mais de 30 anos, mas a gente está aqui há poucos meses e Deus colocou isso na minha mão porque Ele viu em mim, né, algo indisponível, né? Não é porque eu sou boa intelectualmente, não é porque eu tenho uma capacidade além, né, que as pessoas não têm, mas eu vi ao longo desse tempo, até eu chegar aqui, nesses poucos anos também de missão, que eu não tenho experiência de muitos anos, mas eu vi que foi algo que Deus foi me dando conforme eu fui obedecendo princípios, obedecendo coisas pequenas que me levaram, né, aquele versículo que fala, né, seja fiel no pouco e no muito te colocarei.
Então eu vi Deus assim me conduzindo para esse momento, mas ao mesmo tempo eu não me vejo como alguém importante, né? Porque o meu cargo e o meu título não definem a minha importância. E quando eu estava pensando, né, em como é que eu ia introduzir esse assunto, né, de entender o chamado, Deus me trouxe muito para algo que Ele já tem ministrado em mim nesses dias, que é naquela passagem, não sei quantos conhecem, quando Jesus fala com seus discípulos quem é o maior no reino dos céus, né? Que eles estavam discutindo isso entre eles, sem Jesus saber, né? Porque eles estavam lá nos... E estavam falando quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, quem vai ser o maior. E aí Jesus, quando eles chegam lá, pergunta o que vocês estavam conversando no caminho, né? E eles falaram, né, que eles queriam saber quem que era o maior, e Jesus dá uma lição, né? Ele chama uma criança e ele fala, né, aquele que for com uma criança que vai herdar o reino dos céus, e ele fala sobre a importância de servir, né? Então, ele mesmo diz que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir. E as pessoas, elas temiam Jesus, as pessoas, elas acreditavam no que Jesus falava, davam para ele autenticidade, credibilidade, porque ele servia, né? Ele mais servia do que era servido, né? Então, assim, Jesus, ele dá um exemplo daquilo que é um ministério. Porque às vezes a gente acha assim, a vida ministerial é você ter uma grande influência, você ter muitos seguidores, e aí você pregar bem, você falar bem, e você receber muitos convites. Isso é uma vida ministerial, né? E a gente não consegue entender que a nossa vida ministerial começa a partir do momento em que a gente está disposto a servir nas pequenas coisas. E aí é que o Senhor vai confiando em nós as demais. Então, como é que eu vou trazer isso assim para minha realidade, né? Quando eu comecei em missões, né, que é a área que eu atuo mais, eu sirvo na igreja também, né, eu canto na igreja, eu dou algumas aulas, mas eu atuo agora mais em missões. E quando eu comecei, eu não tinha nenhum cargo, e eu nem pedi para ter um cargo. Mas quando eu acabei de fazer o meu treinamento de missões, eu falei, olha, o treinamento acabou, Deus, mas eu quero continuar praticando tudo aquilo que eu aprendi, né? Fazendo evangelismo, fazendo as coisas sem ter que ser pedida para fazer isso, né? Porque quando a gente faz as coisas sem ser pedido, Deus vê que o nosso coração está no lugar certo. A gente está em obediência. Então, tinha feito lá na escola de evangelismo, então eu buscava estar sempre evangelizando, eu buscava estar sempre praticando e estar envolvida com aquela obra, né, com aquilo que eu sabia que eu tinha que estar envolvida, né, em estar participando dos evangelismos, em estar participando das reuniões. E foi aí que eu vi que eu estava realmente servindo, né, eu estava realmente servindo nas pequenas coisas que as pessoas não viam, né, as pessoas não reconheciam, mas Deus estava vendo. E aí ele foi me confiando, ele foi me confiando mais coisas. E eu lembro que um ano depois que eu tinha feito essa escola, eu já estava liderando um prático para fora do país, né? Eu estive na Rússia em 2018. A gente estava organizando o impacto evangelístico na Copa do Mundo. E aí eu tinha liderado uma escola de evangelismo e o prático foi na Rússia e eu fui como líder dessa equipe. E foi assim, não foi fácil, assim, eu não tinha experiência, eu acho que eu nem fui uma boa líder, mas eu fiquei assim, Deus, já que só tem eu, já que o Senhor me escolheu, então tá. E eu levei muito tapa na cara, quebrei muita cara, errei demais, não foi fácil. E aí no ano seguinte eu também de novo liderei uma escola, errei mais ainda, foi difícil, foi complicado. E aí, quando chegou nesse ano, Deus me deu algo maior, né? Que foi cuidar de uma base, né? Eu nunca tinha sido líder de nada, gente, nada. Nunca fui líder de nada na igreja. Nunca fui líder de dança, de louvor, de nada. Nunca fui nunca, nem na faculdade, eu não costumava ser líder de trabalho de faculdade, nem nada disso. Mas assim, Deus, ele já vinha compartilhando comigo palavras sobre liderança. E eu olhava pra mim e eu falava assim, Deus, mas eu não tenho esse perfil, porque eu sou introvertida.
né? E pessoas geralmente extrovertidas que assumem cargos de liderança, de falar em público. E eu não era assim. Quem me conhece da infância até a adolescência sabe que eu sempre fui muito calada, eu sempre fui na minha. Eu nunca fui de muitos amigos, eu nunca fui de muita articulação. Eu tinha até dificuldade para falar, porque eu ficava tanto calada que eu não desenvolvi essa habilidade de oratória, né? Muita gente consegue desenvolver essa habilidade por falar bastante. Eu não tinha isso, né? Eu gaguejava demais, qualquer coisa eu falava pouco, não conseguia explicar tudo, assim, era horrível, né? Mas, assim, Deus, ele não vê a gente como a gente se vê, né? Ele sabe como ele nos criou para ser. Ele sabe que a gente não é aquilo que os traumas fizeram a gente ser, ele não é aquilo que a gente acha a minha personalidade é assim, então isso não é para mim. Não, porque foi ele que desenhou, ele que fez o design original de cada um, né? Então, eu lembro que eu estava nesse treinamento, na primeira escola que eu fiz, e eu lembro que um dos professores dessa escola olhou para mim e ele teve uma palavra de conhecimento, né? E ele falou assim, olha, eu vejo você liderando, eu vejo você como uma líder, e as pessoas ouvem você e elas obedecem você, né? Você tem esse instinto de liderança. E na hora, tu não fez sentido para mim, porque eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha sido líder, eu nunca tinha feito nada disso. Mas é aí que, assim, Deus, ele surpreende a gente quando ele mostra os padrões dele, né, sobre liderar. E até quando a gente olha na Bíblia, a gente vê, né, assim, Davi, ele foi o escolhido de Deus para ser o rei, e ele servia a casa do pai, né, ele pastoreava as ovelhas, um serviço que com certeza os homens não gostavam muito de fazer, né? Ele era o mais novo, geralmente o mais novo sempre fica com as tarefas que os irmãos mais velhos não querem fazer, né? Lavar a louça, limpar o chão, limpar o banheiro, né? E Davi, ele cuidava das ovelhas, né? Do seu pai. E no futuro, né? Ele foi ungido para ser um pastor de uma multidão de ovelhas, né? Que foi Israel. Então ele estava servindo ali, né? Até quando ele foi ungido rei, mas ele também não deixou de servir. Ele tinha unção já, mas ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou pastorando as ovelhas, ele continuou servindo na casa do pai, ele continuou servindo seus irmãos, até que se cumpriu aquela profecia. Mas o nosso ministério, ele não começa quando a gente toma posse do trono, né? Como Davi. Nosso ministério não começa quando a gente está falando com uma multidão. Nosso ministério não começa quando a gente realizou um sonho, né? Eu tenho o sonho de ser um grande empresário, tenho o sonho de ser um grande artista. Nosso ministério começa nas pequenas coisas, né? Quando a gente entende que a gente foi chamado para fazer, a gente entende que Deus colocou um propósito em nossa mão e a gente começa, mesmo não tendo título, fazendo aquilo que a gente foi chamado. E o resto vem com o tempo, né? Então, muitas pessoas, às vezes, se sentem um fracasso porque elas ainda não entenderam esse princípio, né? De fazer o que Deus está mandando fazer. E não é difícil entender isso, sabia? Muita gente acha que é difícil entender o que Deus tem para eles. Porque, assim, eu oro e eu não sei o meu chamado, eu não sei o meu propósito. Mas o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade de se atentar para a voz de Deus, né? Porque nada é por acaso. Não é por acaso a gente nascer na época que a gente nasceu, não é acaso a gente nascer na família que a gente nasceu, não é acaso a gente estar no contexto que a gente está envolvido, não é acaso a gente estar com exatamente aquelas pessoas, né, que Deus colocou no nosso caminho. E sempre, gente, sempre as nossas habilidades e as nossos talentos, eles se tratam daquilo que a gente foi chamado para fazer. E nesse mesmo dia que esse professor ele me deu essa palavra de conhecimento sobre liderança, ele tinha falado outras coisas ao meu respeito que eu nunca consegui enxergar como um ministério, eu enxergava como um hobby, né? Eu sempre vi artes como um hobby, né? Coisas de dança, de teatro, essas coisas assim. E ele falou, e eu vejo você dançando, eu vejo você fazendo isso, eu vejo você fazendo muitas coisas. E eu não me tocava que os meus talentos também
tinham a ver, e as causas que queimavam no meu coração desde antes, né, já se tratavam daquilo que eu fui chamada para fazer. Então, o que queimava muito meu coração? Eu sempre me via muito no meio dos jovens, né? Eu sempre me via no meio de muitos jovens. Eu tinha alguns insights, não são visões, mas eu tinha insights. Às vezes eu estava louvando, orando, e eu tinha insights assim de eu estar pregando para jovens, de eu estar liderando jovens, juventude. E eu jamais iria imaginar que anos depois eu estaria liderando juventude, então, hoje, né? Atualmente. Então, são pinceladas, né? São coisas que vão aparecendo, a gente não se toca, que são sinais, são um mapa, né, para a gente ir seguindo. E Deus, ele sempre coloca alguém na nossa vida para que a gente possa servir. Né? Antes que a gente venha a acender alguma coisa, Deus ele coloca alguém na nossa vida para que a gente possa servir. E geralmente, quem são essas pessoas que Deus coloca para a gente servir? São homens ou mulheres que são um referencial e cruzam o nosso caminho, e a gente entende que a gente precisa caminhar com aquela pessoa, porque não é por acaso que Deus traz algumas pessoas no nosso caminho. E um exemplo bíblico disso está lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando Elias chama Eliseu. Né? Deus sabia que ele deveria ter alguém que fosse suceder ele, e aí ele joga a capa, né? Que isso era um símbolo de você estar convocando alguém, né? E ele joga a capa para Eliseu, e aí ele chama para seguir, né? Que nem Jesus fez com os discípulos, né? Falou, seguem. E Elias chama o Eliseu, e aí Eliseu, ele entendeu que ele deveria seguir Elias. Então ele falou, deixa eu me despedir dos meus pais, eu vou atrás de você. E ele se despede dos pais, ele queima todo o material que ele usava, né? Para os bois, para fazer tudo, para não ter como voltar. E ele segue Elias, né? E conforme ele segue Elias, ele serve Elias, né? Ele é um homem que caminha junto, observa Elias, ele aprende com Elias, aprende como ele faz os milagres, ele aprende como ele prega, como ele anuncia os recados de Deus, né? E foi assim também comigo, né? Deus, ele trouxe alguém que eu vi, poxa, isso aqui é um Elias para mim, né? Que atualmente é o meu líder, né? A Jocum, o Gili, e eu falo para ele, Gili, você é o Elias que Deus colocou para mim. E aí eu lembro que ele na época ele morava perto de mim, né? Lá no Rocha, no Rio de Janeiro. E eu não sei por quê, eu tinha muita vontade de ficar perto dele, né? Eu tinha muita vontade de observar ele. E aí, quando ele ia pregar, eu ia com ele para ouvir ele pregar. Quando ele ia dar algum treinamento de evangelismo, eu ia com ele, eu ia assistir o treinamento. E aí ele me levava para também ter alguma participação, né? Quando ele falava com as pessoas, ele me chamava e pedia para compartilhar alguma palavra, algum testemunho. Então, eu caminhei com ele, aprendi muito com ele. Até hoje, eu continuo seguindo ele, né, servindo ele. Mas isso é um princípio no reino de Deus. Não é uma coisa que acontece só com algumas pessoas, não. Deus sempre coloca alguém que a gente vai ter como referencial, vai ter que seguir e servir aquela pessoa, né? Um dia, a gente é que vai jogar a capa para alguém, né? Mas a gente também recebe essa capa. E a gente precisa, né, entender que Deus está trazendo algumas pessoas para a nossa vida como um referencial para que a gente possa seguir. E tudo que o Gili fez quando ele tinha mais ou menos a minha idade, eu estou fazendo hoje, né? Ele começou também liderando cedo, estou liderando cedo. Ele prega em muitas nações, ele vai em muitas nações evangelizar, dar treinamentos, e eu vejo que eu estou trilhando esse caminho também. Né? Então, as pessoas querem ter ministérios, as pessoas querem ter títulos, mas servir é uma coisa que muitos não querem. Mas a gente jamais vai conseguir ter o nosso ministério firmado se a gente não começar servindo nas pequenas coisas e no lugar que a gente está inserido também. Muitas vezes as pessoas desprezam os lugares em que elas estão. Ah, minha igreja é assim,
ah, porque o meu pastor é assim, e a gente começa a colocar, às vezes, a culpa no outro, no porquê que a gente não começou ainda a servir, né? Mas Deus está contando com a gente para começar, né? Mesmo que a gente não está vendo nada, mesmo que os seus sonhos ainda não se realizaram, ainda você não chegou àquele ideal que você imaginou que tivesse. Mas é nas pequenas coisas que Deus quer que você comece. Porque aí é que o nosso coração é provado. Quando não tem holofote, quando não tem aplausos, quando você ainda não é reconhecido publicamente, é aí que começa o seu ministério. E não é você que faz o seu ministério crescer. Deus é que faz o ministério crescer, né? Quando ele fala, né, que ele exalta, né, aqueles que se humilham diante dele, né? Aqueles que se não aquele que se exalta, porque quem se exalta é abatido, Deus vai abater. Mas quem se humilha, ele vai exaltar. Né? Então, as pessoas desprezam, muitas vezes, esses começos, botam a culpa no pastor, botam a culpa em alguém, porque ainda não começaram a fazer alguma coisa. Mas aquilo que você já tem, já é alguma coisa. Né? Aquilo que Deus já te deu hoje, ainda que seja a sua família, você é uma pessoa que não tem algum trabalho na igreja, ou você é uma pessoa que não tem você não exerce algum cargo, né? Mas você sabe que em alguma área você tem que servir, né? Porque vida de ministério, né, para quem ainda não sabe, não se trata só da igreja, né? Porque senão a maioria dos crentes está tudo fora do ministério, fora do chamado de Deus, né? Acha que ministério é só ou pregar, ou cantar, ou evangelizar, ou ser obreiro, ou ser porteiro da igreja, né? Não é nada disso, né? Ministério é onde Deus colocou você para estar. Eu conheço uma moça que ela é uma referência, né? No Brasil, né? Ela é uma psicóloga cristã. Eu já conheci ela pessoalmente, uma mulher incrível, a Marisa Lobo, né? Não sei quantos conhecem aqui. Ela é muito conhecida no Brasil por ser contra algumas ideologias, né, que vão contra os princípios cristãos. Então, tipo, ideologia de gênero, ela escreveu um livro sobre isso, e ela dá palestras, né, nas igrejas, em muitos lugares, sobre também depressão, entre outras coisas. A Marisa, ela não é uma pastora, ela não é evangelista, né, ela não exerce um cargo assim na igreja, mas ela entendeu que a vocação dela é o ministério dela, né, de estar ministrando para famílias, né, de estar exortando a igreja, de estar lá no governo, né, querendo promover leis, querendo promover pautas, né, de leis que vão transformar a realidade da nossa sociedade. Né? Alguém que entende que o seu trabalho também é algo que Deus te confiou para fazer diferença. Então, Deus, ele quer quebrar muitos tabus, né? Ele quer que a gente pare de criar estereótipos ministeriais, né? E comece a olhar para aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E aquilo que está queimando no seu coração. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, se você já tem intimidade com Deus, você facilmente vai saber isso, porque Deus, ele nunca oculta nada de nós. Então, às vezes, se você não está entendendo ainda, né, o que Deus está te chamando, você precisa buscar nele. Porque não é a Débora, não é a Rita, não é ninguém que vai afirmar para você, né, qual que é o seu ministério. É o Senhor, porque foi Ele que te chamou. É Ele que te conhece, é Ele que sabe o propósito da sua existência, né? Então, é Ele que vai confirmar isso em você, mas você precisa ouvir a voz dele, né, orar e falar, Senhor, eu preciso de uma clareza, né, do porquê que o Senhor me chamou para existir, né? Qual que é o propósito da minha existência? Onde o Senhor quer que eu sirva? Onde o Senhor quer que eu comece colocando em prática aquilo que o Senhor tem dado para mim? E aí é o Senhor que vai mostrando um caminho, um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Ele nem mostrou para os discípulos o que seria da vida deles de uma vez só, porque senão os caras não iam nem aguentar, né? Se eles talvez já soubessem como é que eles iam morrer, né? Como é que ia ser a morte deles. Mas Jesus, ele só falou, olha, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, esse foi o início do chamado de Pedro. Agora,
ele talvez não soubesse que ele iria escrever o Evangelho, né? João, né? Mateus, eles talvez não imaginassem que eles iam escrever, que eles iam para algumas cidades, né? Fora de Jerusalém, mas eles foram ouvindo o Espírito Santo, um passo de cada vez, eles foram ouvindo o Espírito Santo, né? E a gente não tem que ficar ansioso, né? Ah, qual que são os lugares que eu vou? Como é que a minha vida vai acabar? Não, a gente não tem que saber isso agora. O agora é entender, Deus, o que isso quer para mim agora? E aí, só quando você provar ser fiel no primeiro passo, é que ele vai te mostrar qual é o próximo passo para você ir. Porque se você não obedece ao Senhor no primeiro passo que ele te dá, ele não vai te dar o próximo, nem o seguinte, nem o seguinte. Né? Você tem que começar sendo fiel com o agora, né? Seja lá o que for que Deus está te falando. Poderoso isso que você falou, Débora, agora. Se a gente não der o primeiro passo, como Deus vai confiar para a gente dar o segundo passo? Não tem como. Exato. Porque ele diz que a gente precisa estar no centro da vontade dele para cumprir o propósito que ele tem para nós, né? E é engraçado você falar isso, tá falando tudo isso. Muita coisa que você falou foi muito bênção. Se vocês não estiverem anotando aí, depois assistam a live de novo. Anotem, porque, nossa, é fundamental mesmo. Você mesmo deu o título, né? Entendendo o chamado. Se a gente não para e reflete sobre isso para entender, você começou falando sobre servir, não foi? A gente tem que aprender a servir. E se a gente quer dar, vamos intitular passos para entender o chamado. O primeiro é entender que a gente precisa servir. É isso mesmo. Porque se a gente não entende que o nosso chamado é servir, a gente não consegue dar o segundo passo, não consegue dar o terceiro, nem o quarto, porque a gente vai querendo as nossas vontades, querendo do nosso jeito, da forma que a gente quer, né? E isso não vai dar certo, porque Deus sabe, Ele que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, né? Ele que sabe como Ele vai nos forjar, né? Tempo de maturidade, tempo de conhecimento, tempo de prática, tudo isso vai contar para a gente entender o nosso chamado. Você falou sobre... Eu estou acenando para todo mundo que entra aqui. Deixa eu dar uma pausa. Um monte de gente deu boa noite. Christian. A Maria Beatriz disse que está com saudade de você, Débora. Ela é lá de Jerusalém. Um abraço. Rebeca, Caio, Vitor, Letícia. A Lauriane entrou, não sei se ela ainda está aí. Lau, beijinho. A Rô Gomes, meu amor está sendo o nosso staff, que ele está respondendo aí as mensagens. Ai, ai. A Mary entrou, Paula, entrou um monte de gente. Mônica, Anne, Alessandro Valentim, vamos ver, FJF Barreto, Juliana, sejam todos bem-vindos. A Kelly entrou. Meu áudio está um pouco baixo, Alessandro? Vê aí se todo mundo acha que meu áudio está baixo. Se tiver, a gente tenta dar um jeito aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, oi. Melhorou aí? Então eu vou falar mais alto, né? Acho que eu tenho que falar mais alto. Você falou por último, agora eu falei, cara, isso foi importantíssimo. Caramba, me fugiu. Agora fui dar oi pra todo mundo, tá vendo? Esqueci. Você falou sobre servir. Eu voltei lá no início. Agora eu também não lembro muito bem o que veio depois. Quem estava aí assistiu sabe como foi bom. Depois, quem não entrou antes, assiste desde o início. Ai, ai. Mas o que acontece? Tudo é um processo. Você deu o exemplo de Davi, você deu o exemplo de Elias e Eliseu, que recebe a capa, né? Que recebe o ministério, vamos dizer assim. E é isso mesmo, Deus ele vai preparando a gente. O importante é a gente estar disposto a servir, seja onde for.
Às vezes Deus vai colocar num lugar que Ele já falou pra gente. Eu vou te levar para lá e vai e faz. A gente sente no coração aquilo, né? Mas tem horas que Deus vai falar isso com você na hora. Eu te quero aqui. Mas, Senhor, eu nunca imaginei que ia fazer isso. Eu nunca imaginei que eu ia ter que ser desse ministério. E aí a gente vai porque entende que é a vontade de Deus. A gente já tem maturidade para entender que é a vontade de Deus, né? Sim. E aí a gente cumpre o chamado. E é um amadurecimento, porque às vezes Deus nos dá a visão lá na frente do que Ele quer. Mas até chegar lá, como Davi, né? Ele foi ungido rei, ele já era rei, né? Para um reino espiritual e até para as pessoas que estavam naquele momento já sabiam que ele era rei. Mas ele precisava amadurecer para exercer um bom reinado, para ser o Davi que a gente conhece hoje. Senão, talvez ele não seria o Davi que a gente conhece hoje, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, como Deus queria chamar ele, né? Então, o pessoal está falando que melhorou meu áudio. Melhorou mesmo. Glória a Deus. Então é um processo, e se a gente não está aberto ao processo, Deus vai trabalhar na gente até que a gente se abra ao processo, né? E aí quando você falou assim, eu nunca me imaginei líder, me veio aquele texto bíblico que fala que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E eu, na minha linha profissional, que é a psicanálise, que é a terapia também, a linha psicanalítica, ela taxa muito as pessoas, né? E eu não sou muito fã dessa vertente, né? Dizer, a pessoa é neurótica, a pessoa é psicopata, a pessoa é sociopata. Eu não gosto de dizer o que é, porque Deus pode transformar todas as coisas. E às vezes a gente acha que é alguma coisa e não é nada, entende? Às vezes são padrões de comportamento que nos levam a agir daquela maneira. E Deus, ainda que seja algo patológico, que seja algo fisiológico mesmo, uma doença, Deus pode curar tudo. Ainda que seja problema de caráter, Deus transforma caráter, né? Então, sendo espiritual também, eu levo isso muito para o meu consultório, né? Em acreditar que a pessoa pode mudar, ela pode transformar. Porque hoje todos os meus clientes são cristãos, então eu consigo aplicar a palavra de Deus, né, no tratamento. E ele pode, é isso que ele faz. A gente só precisa estar disponível. Se a gente não está disponível, Deus não pode tratar, Deus não consegue tratar. E Ele vai te mostrando que Ele te quer, porque Deus, Ele nos criou, nos formou, então Ele sabe das nossas capacidades mais do que nós mesmos, né? Ele já escreveu a nossa história, Ele sabe o que a gente pode, mas Ele também nos dá o livre-arbítrio para a gente decidir se a gente vai seguir a vontade dele ou não, né? Isso ele não vai deixar de lado nunca. Nunca. Ele vai sempre deixar o livre-arbítrio. Ele vai mostrar pra gente. Tanto que, às vezes, Deus fala uma vez, fala 2 vezes, 3 vezes. Mas se a gente se colocar nas mãos de Deus, Ele molda a gente do jeitinho que Ele quer. E a gente vive os sonhos de Deus, que são muito mais do que os nossos, né? Sim. E é isso aí, é isso que você vê. Você imaginou que seria uma líder aí? Não imaginou? Não. Eu nunca imaginei ser psicanalista. Eu me formei em Direito, foi a minha primeira formação em superior. Sério? Nunca me imaginei. Meu primeiro ministério que eu entrei quando eu entrei para a igreja, eu me converti com 14 anos, né?
foi teatro. Eu falei, ih, meu Deus, eu nunca imaginei ser da dança. Quando Deus me colocou na dança, eu falei, Senhor, logo eu não. Ah, Jesus. A Eu gente nunca se falei, sente pronto, né? não. Eu chorei 3 dias. Eu falei, Senhor, eu vou ser a líder. Aí mesmo que o negócio deu ruim. Imagina, na Nova Jerusalém, uma igreja Sim, enorme. Como é que eu vou ser líder de alguma coisa? E meu olha, Deus. realmente não importa onde a gente esteja, se a gente servir a Deus com amor e se submetendo a Ele e às autoridades que Deus coloca no nosso caminho, Ele Uhum, pode transformar a nossa vida. Hoje eu digo que a minha base espiritual, ela veio toda de uma liderança de uma dança. Onde muitas igrejas nem têm dança, porque não entendem que isso é um ministério, e onde muitas igrejas que têm a dança levam só como, são meninas dançando. E não, eu aprendi o que é jejum, eu aprendi o que é oração, eu aprendi o que é joelho no chão até Deus responder. Eu entendi orar para o próximo que te persegue, que te calunia, que não quer que o seu chamado vá para frente porque tem um chamado e às vezes está conflitando com o chamado dele e a pessoa te persegue. Então, tudo isso eu aprendi ali na Nova Jerusalém e me deu uhum, estrutura para eu ter o que eu tenho hoje. Eu sei que Deus tem mais, entende? Se hoje eu cuido da alma de mulheres, olha só, que eu nunca imaginei isso. A gente, eu e meu esposo, a gente trabalha junto com terapia de casais, né? Então a gente cuida de uhum. casais, de famílias, a gente entra no lar das pessoas, né? Eu sou casada com um Uhum. pastor, eu nunca imaginei casar com um pastor. Missionário, eu falei, meu Deus, eu sou missionário, Jesus Meu Cristo. Deus. Então, Deus assim, me prende, gente. Deus é que conduz, né, Débora? Deus é que a gente. E é bom a gente se sentir não capacitado, porque a gente entende nessa hora que literalmente é Deus. E a gente Ele, né? precisa se submeter mesmo. Quando a gente se sente capaz, às vezes a gente acaba deixando o orgulho entrar, né? E a gente acha que aquilo é pelas nossas capacidades. É por isso que ele diz que ele chama as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então, ele é especialista em pegar pessoas que não acham que são capazes e transforma ela em pessoas capazes, porque sabe que elas serão humildes para reconhecer a voz dele e cumprir o propósito dele, não o nosso, não do nosso ego, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso entendimento. É Deus que Uhum. capacita, Sim. né? E olha, eu vou acrescentar outra coisa. Deus, ele vê que a gente está pronto, né, para construir um ministério, quando a gente é capaz de abrir mão de tudo que a gente sempre quis fazer, né? Porque assim, é um princípio como cristãos, né, que a gente renuncie tudo por Jesus. Então, nada pode ser mais importante do que ele. Nem aquilo que você considera que seja o seu ministério, né? Nada é mais importante do que ele. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, por exemplo, ele queria muito ter um filho, né? Ele era obcecado, né, por isso. Ele queria muito ter um filho. E aquilo que ele mais queria e teve foi o que Deus pediu que ele renunciasse para provar o coração dele, né? Para ver se ele seria capaz de abrir mão até daquilo que ele sempre sonhou. Uhum. E como ele provou que ele seria capaz de abrir mão daquilo que ele sempre sonhou, Deus viu que ele estava pronto para ser realmente um pai de multidões, né? Então, assim, Uau. é algo que todos nós passamos, né? A gente tem sim sonhos. E Deus, ele sim, ele gosta de realizar sonhos, só que ele sempre prova o nosso coração para saber se a gente está realmente pronto
para viver esses sonhos, né? Para viver o nosso ministério, quando a gente é capaz de renunciar até aquilo que a gente acha que não consegue viver sem, né? Talvez seja um casamento, talvez seja alguma realização, alguma formação que você fala, nossa, e esse aqui é o maior sonho da minha vida. Quando a gente está disposto a obedecer a Deus, ainda que seja necessário renunciar àquilo, Uau. Deus vê que a gente está pronto. Deus vê que a gente está pronto para herdar aquilo, né? É isso aí. Uau. Muito bom. Sim. E aqui o pessoal comenta, eita, os talentos se multiplicam. Ah, meu amor tá lembrando, ó, clica no aviãozinho, manda para as pessoas. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão mandando aí. Oi, olha, um monte de gente comentando. Pastora Marta, legal, legal, é isso aí. E aí, Débora, para finalizar e entendendo chamar, finalizar ou você ainda tem ainda um monte de informação aí para passar para a gente? Na verdade, eu acho que eu mandei o recado, assim. Se eu Foi? falar mais, vão ser outros subtemas, né? Mas eu acredito que Deus, ele nunca passa a mão na nossa cabeça, não. Ele sempre confronta a gente demais, demais. Então, uma vida de ministério, uma vida ministerial, uma vida assim de sofrimento, porque você aprende errando muito, você erra muito, você é muito corrigido, e as pessoas não gostam de ser corrigidas, né? As pessoas gostam de estar sempre Não, certas. ninguém. Quando alguém contraria, quando alguém fala você está errado, você começa a ficar assim. Mas assim, tudo faz parte, né? A gente começa a perceber que, na verdade, nunca foi glamour, nem Jesus teve glamour. A vida ministerial de Jesus foi, ele falou, né? O filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça, né? Quanto mais dormir no hotel 5 estrelas, né? Então, vida ministerial não é luxo, vida ministerial não é só ter aplausos, ter elogios, tudo que você faz dar certo, nunca erra. Não, vida ministerial é preço, porque o nosso maior exemplo foi o próprio Cristo. Então, a gente nunca deve imaginar assim, ter algo mais fácil do que ele teve, né? E não carregar nossa cruz, não pagar o preço, ainda que você tenha que passar por aquilo que ele passou, né? De às vezes não tem nem onde recostar a cabeça. Não ter. E até correr o risco de ser abandonado, como ele foi, né? Todos os discípulos dele da cruz abandonaram ele. Então, assim, eu nunca devo reclamar para Deus se o meu ministério tá difícil, porque quando olho para a Bíblia, olho a vida de Jesus e falo, meu Deus, não vou reclamar não, porque isso aqui que você passou foi para você, por favor, não deixa eu passar por isso não, então não vou reclamar não. Vou aceitar as correções, vou aceitar a disciplina, vou aceitar a dificuldade, que eu sei que vai ser para o meu crescimento. Desse jeito. Eu tava no fogão hoje fazendo almoço e Deus falou isso comigo. Eu falei assim, caramba, Senhor, tá doendo muito, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei mais como superar isso. E Deus falou isso comigo. Ele falou, você acha que não doeu, não? Quando eu passei pela cruz? Será que você aguentaria ter passado pela cruz? Eu falei, Jesus, Meu Deus. misericórdia, Senhor, porque o que eu estou passando não chega nem, acho que nem a 1/3, nem a 1/5, nem, não sei, acho que nem, não é nem o cheiro do que Deus realmente passou por nós. Né? Morrer Sim. na cruz, morrer daquele jeito, né? Humilhado, as pessoas humilhando. E a gente, às vezes, alguém humilha a gente e a gente se fere e leva aquilo para o pessoal, né? E isso que acho que Deus ensina demais, que vem direto com a minha profissão, né? Ele quer mudar os nossos padrões mesmo, para que a gente não leve para o pessoal, né? A gente leve para o espiritual e a gente entenda que essas humilhações, que o que falam da gente, o que quando nos perseguem, ou quando a gente tá assim, sentindo nada, Deus está ali com a gente, né? Isso é um salmo, né? Se a gente for no mais profundo abismo,
Deus lá está. Se a gente for no alto de uma montanha, Deus lá está. É a gente entender que tudo é por Deus e para Deus. E quando estão falando ou fazendo algo da gente, eles estão fazendo para Deus, porque somos nós e a gente precisa representar Cristo, né? Nós somos seres humanos, falhos pra caramba. Você falou sobre os erros, isso é muito legal e a gente erra mesmo. Por que a gente erra? Porque nós somos humanos, né? E a gente tem um tempo de conhecimento e amadurecimento. E se a gente não respeita isso, a gente não entende isso, tem pessoas abandonando o ministério porque errou e não quer mais saber de Deus, né? Ou porque viram, a maioria que eu conheço ou que vieram a mim, estão longe de igreja ou longe de ministério, não querem pegar ministério, não querem assumir liderança, não querem assumir nada, porque ficaram magoados com pessoas, com líderes, né, com pastores. Enfim, isso a gente está trazendo para o lado humano das coisas, e nós somos humanos e nós vamos errar e nós vamos falhar. O que a gente precisa fazer é reconhecer os nossos erros, né, pedir perdão a Deus. E se aquele que te feriu e que te magoou, ainda que venha te ferir e te magoar de novo, clame por ele, ore por ele. É por isso que a palavra de Deus diz, ore pelos seus inimigos. Por que Deus faz isso? É para limpar o nosso coração, não é pelo outro, não. Não é pelo inimigo. É porque o nosso coração precisa estar limpo para servir a ele como ele merece. Sim. Né? Jesus, também estou aqui já. Exatamente. No... São umas revelações. Então a gente precisa acolher e entender que a gente é ser humano. E como ser humanos a gente sempre vai errar. Mas a gente não pode deixar o inimigo vir aqui nos nossos ouvidos, ó, e ficar nos acusando todos os dias. Pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa que você fez, né? Porque o ato de pedir perdão é um ato divino. É um princípio divino que tem cura quando a gente pede perdão. Se não tiver para outra pessoa, se a outra pessoa não quiser te perdoar, a cura em você que pediu perdão. Né? A cura em nós que pedimos perdão. Né? Pede perdão, se corrige e vive uma nova vida. Como ele falou para aquela mulher, né? Vai e não peques mais. Não tem, cadê os seus acusadores? Vai e não peques mais. Né? Sim. Eita Deus! Tô aqui também aprendendo. Tô falando essas coisas aí. Você tá falando essas coisas aí, eu já vai aquele feedback de coisas que aconteceram, né? Que errei, que preciso consertar. Ó, eu tô aqui sendo ministrada também, essa conversa. Amém. Porque vida ministerial é isso, é lidar com pessoas também, né? A gente tem que saber lidar com as pessoas. Porque ninguém sobe sozinho, né? A gente está sempre se relacionando. E se a gente tem relacionamentos quebrados, o nosso ministério também se arruína. Né? A gente tem que saber ter relacionamentos saudáveis, né, com as pessoas e ter essa dinâmica de errou, pede perdão, né? Tenta entender o outro, porque senão também sozinho Deus não vai te abençoar, né? Deus não abençoa ninguém que tenta fazer tudo sozinho e acha que não precisa de ninguém. Né? Ele abençoa pessoas que sabem que dependem umas das outras e que sabem que precisa do outro também, da ajuda do outro. Né? Isso é sinal de humildade e de servir uns aos outros. Sim. Sem desprezar isso. E se o primeiro passo é servir, se não tem ninguém para servir, quem a gente vai servir? Exatamente. Né? Ministério é relacionamento, é o que você acabou de falar. Né? O Felipe postou aqui, a essência do evangelho é relacionamento. É isso. Deus, ele quer ter um relacionamento com a gente, assim como a gente precisa ter relacionamento com as pessoas. Né? Se a gente não tem relacionamento e vive uma carreira solo, não vai funcionar, porque a gente não vai ter quem servir. Vai servir a nós mesmos. Né? E aí você falou isso, Débora, Deus me fez lembrar de Abraão e Ló, né? Quando os pastores deles estavam brigando, né? E eles decidiram
ir cada um para um lado, né? Então, assim, quando a coisa não funciona, quando não está dando certo, as coisas não vão terminar brigados uns com o outro, sem se falar e com relacionamento ferido. Não, se tiver que ir um para cada lado, é porque Deus tem a direção para cada um, né? Não precisa haver briga. A gente precisa entender, buscar a direção de Deus, né? E se tiver que encerrar e cada um ir para um lado, vai. Mas se Deus der a direção de que você precisa se humilhar, porque Ele quer talvez tirar o ego que está enorme aí, ou você não está se submetendo como Ele gostaria que você submetesse, ou Ele quer te usar para que o outro aprenda a se submeter ou algo parecido, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Né? E se relacionar bem, em paz, se possível, tenha paz com todos, né? Ter a paz, se está nas nossas mãos ter a paz, a gente precisa buscar a paz, né? Luiz, se deixar eu vou embora aqui também, né? Olha, tem um monte de gente entrando aqui, é muito legal. Meu esposo botou, por isso somos metaforicamente chamados de corpo de Cristo. É isso aí. É verdade. Faz sentido. Tá muito bom, né? Quer fazer um resumão aí, Débora? E aí a gente encerra? Hoje. Sim. Bom, para quem não pegou desde o início, né, a gente falou, né, sobre tudo começar com o servir, né? O ministério é servir. E Jesus, ele teve autoridade para falar, para pregar para as pessoas, porque ele servia. E as pessoas paravam para ouvir Jesus porque ele servia. Né? Então, Deus, ele sempre coloca pessoas na nossa vida, né, referenciais, como foi com Elias, e o próprio Jesus foi para os seus discípulos, né, referenciais, né, como Moisés foi para Josué, e ele sempre usa pessoas para que a gente possa servir. Né? O nosso ministério não se trata de algo grande que a gente imagina, mas se trata das pequenas coisas, quando a gente começa sendo fiel no pouco que Deus nos chamou para fazer, seja lá o que for. Seja lá o cargo que você tenha dentro da igreja ou fora da igreja, né? Porque o ministério não é só lá dentro da igreja, mas é também no seu trabalho, onde você foi chamado, você sabe que ali você pode estabelecer o reino de Deus ali. E aí você, passo a passo, você tem que ouvir a voz de Deus, e aí tem que parar para ouvir Ele para saber o próximo passo, porque Deus, ele nunca vai revelar nada de uma vez para você do que vai ser o seu ministério, mas Ele vai sempre, uma coisa de cada vez, você vai ouvindo, aí você vai cumprindo, aí Ele vai te mostrar o próximo passo. E você que precisa, né, ir para o seu secreto e ouvir do Senhor o que Ele tem para você, entender o porquê que você está no lugar que você está, entender o porquê que você nasceu na época, no contexto, tem essas habilidades que você tem, porque tudo isso são formas de Deus comunicar aquilo que Ele já tem para sua vida, né? E também tudo aquilo que queima no seu coração, né? Que você sabe que são coisas que você tem desejo e que tem facilidade de fluir naquilo. Isso também são sinais de Deus para você sobre qual é a área que você vai ministrar, que você vai servir. E uma coisa que eu até não mencionei aqui, mas também é importante, né? Deus sempre nos leva a trabalhar na área que nós já fomos tão fracos naquilo, né? Deus, ele sempre nos usa para ajudar pessoas em coisas que a gente, né, já foi fraco. Como aquelas pessoas, né, que têm problemas com drogas e tiveram, né, e hoje ajudam pessoas assim. Então, Deus, ele converte mal em bênção dessa forma. E a gente encerra aqui, né, falando sobre essa questão de... Ai, Jesus, eu não lembro mais o que a gente falou, mas foi sobre a gente... lembrei. Eu falei sobre a gente estar disposto a renunciar até aquilo que a gente acha que não consegue viver sem, porque é a partir disso que a gente vai entender que Deus vai entender que a gente está aprovado, né, para realmente começar a conquistar aquilo que Ele tem para nós. Então, talvez você tenha alguma coisa que você pense, nossa, isso aqui eu não consigo viver sem. Deus vai pedir para você renunciar
Porque é aí sim que você vai provar que você está disposto a abrir mão da sua vida como Jesus abriu mão da vida dele por um bem maior, né? Maior do que você mesmo, maior do que aquilo que você acha que é para você. Então, é isso. Eu espero que a vida de alguém tenha sido impactada, né? E vocês, né? Qualquer pessoa que entrou ou saiu, todo mundo aqui, possa ter entendido de Deus, mais de Deus claramente. Quais são os desafios, quais são os passos ou mudanças que você precisa tomar para que você realmente possa viver uma vida ministerialmente plena em Deus. Amém. Amém. Gente, o Zé comentou as florezinhas aqui, né? Amém. Débora, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente bater esse papinho sobre o chamado. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o chamado, como iniciar, como eu vou saber qual é o meu chamado. Aí tem pessoas que já incluem propósito, que eu preciso descobrir o meu propósito de vida para poder viver a minha vida. E não tem como a gente descobrir realmente se não der o primeiro passo e estar dispostas a servir, né? Estarmos dispostos a servir, né? Então, tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, você que está aí ouvindo, faça conforme todas as suas forças, com todas as suas forças e com o melhor que há em você. Porque Deus se agrada disso. É como se fosse para Ele, não é só para o homem, né? A gente precisa servir ao homem porque isso vira um ciclo, né? Conforme a gente serve, nós também somos servidos, né? Assim como a gente nasceu já sendo servido pelos nossos pais, né? Ou pelos nossos educadores ou criadores, isso é um ciclo mesmo. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E Deus se agrada disso. O importante é fazer o melhor, sempre o melhor. Porque Deus sempre vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou. Seja as nações, né? Ou seja os vizinhos, ou seja a nossa casa, né? Porque tudo depende daquilo que Deus tem para cada um. É como você falou também em algum ponto sobre isso. Deus tem o melhor para você, né? Ele sabe onde Ele vai te colocar e Ele vai te impulsionar para onde Ele quer, né? Só basta a gente estar disponível para isso, a gente buscar mentores, né? Você não usou esse termo, mas é isso, a gente buscar pessoas que a gente gostaria de chegar onde elas estão, não ter o que elas têm, mas gostaria de aprender com elas, absorver delas aquilo que a gente ainda não tem, né? O que a gente precisa aprender. Isso eu chamo de mentores, né? Na minha linguagem. E isso é importante porque Deus vai nos colocar em lugares que a gente precisa mudar os nossos padrões. E se a gente não sabe como chegar lá, a gente não vai chegar lá. Mas se a gente sabe o caminho, se a gente se estrutura para isso, a gente chega lá, né? E eu agradeço a cada um que veio aqui. Quem chegou agora no finalzinho ou não pegou desde o início, eu vou salvar a live aqui para vocês poderem assistir. Foi uma bênção. Débora, você está nesse ministério há quanto tempo aí? Quando você entrou aí nesse chamado de Deus para as missões? Ai, vai fazer 5 anos ano que vem. Quando concluir esse ano agora, deixa eu ver. Vai fazer 5 anos. Uau! Olha, você já deu aula até para amigas minhas, ó, da antiga. E você não sabe. Nossa, quando eu falei, legal. Ela dando aula, que legal. É isso aí. Mas você aceitou com quantos anos o chamado? Isso que eu achei muito legal. Eu tinha 19 para 20 anos. Olha só. Se entregar as missões com 19 ou 20 anos, caramba, quem dera eu tivesse feito isso com 19 ou 20 anos. Ai, gente, maravilhoso obedecer a Deus. Na verdade, Sim. não importa a idade, o que importa é a gente obedecer, né? Porque a todo tempo é hora. Deus quer nos usar, Ele quer nos
moldar. E a gente se colocando no centro da vontade de Deus, vai acontecer. E é a melhor coisa que existe na face da Terra. Não existe nada melhor. E aí, meu amor tá me ajudando aqui para dar um spoiler da próxima live, é mesmo, senão já ia esquecer. Quinta-feira agora, às 19 horas, eu também vou fazer uma outra live com a pastora Raquel, lá da Nova Jerusalém, né, da Igreja Batista Nova Jerusalém. E vai ser uma bênção, a gente vai falar sobre gerenciamento do tempo. Então, quem quiser aparecer aí, que hoje em dia, né, as mulheres com tantas atividades, e homens também, né? Gerenciar ministério, lar, casamento, filhos, vida profissional, financeiro. Estou falando aqui todos os módulos que tem na mentoria, que fica na minha cabeça. Vida espiritual, como a gente vai gerenciar tudo isso tendo 24 horas, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que ela vai ter uma palavra de Deus também, princípios de Deus para nos passar, assim como foi bênção, Débora, com você. Muito obrigada pela sua disposição, tá? Pelo seu carinho. Eu agradeço o convite. E espero vocês quinta-feira. Vem quinta-feira também, que vai ser bênção com a pastora Raquel. Tá bom? Que Deus multiplique, continue falando no coração de cada uma. Vocês têm um chamado especial de Deus para vocês. E vocês só precisam se posicionar para acessar esse chamado e viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa e com a sua família. Em nome de Jesus. E eu também profetizo na sua vida, Débora. Muitas coisas novas vão acontecer. E você Amém. vai se alegrar muito com essas coisas novas, viu? Eu Amém. tenho certeza. E você sabe que você tem um grande chamado de Deus e Deus está te moldando, né? Assim como eu também. Estou aqui sendo moldada por Deus também. Tá bom? Sempre. Nunca para. Beijo, Débora. Beijo, gente. Todo mundo, olha, a pastora Marta, a Kelly, Mônica. Tem uma galera aí conectada ainda. Um abraço para todo mundo, viu, gente? Pastor Felipe, um abração. Deus abençoe vocês. E até quinta que vem, se Deus quiser. Beijo, Débora. Beijo. A paz.